Vamos começar então a fazer aqui a... Opa, foi para o lado errado aqui. Não sei se vocês estão vendo ou não. Estão vendo aí o... Estão vendo aí o... A imagem, Wilson, tá vendo a imagem do martelinho? Sim, professor. Beleza, obrigado. Vamos que vamos então. Ok, professor, tranquilo. Falou, vamos lá. Então, aula 12, né, a gente vai ver a teoria geral dos recursos no processo penal. Vamos começar a trabalhar, né, com esse conceito aqui do Aurí Lopes Júnior, tá? Do livro, esse conceito que não está exatamente no livro que está aí no Moodle de vocês, eu peguei do meu livro físico, tem que tirar da mochila e colocar na prateleira. Depois eu faço isso. Vamos pegar então o conceito de recurso, né? Meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame solicita a modificação no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, no mesmo processo em que ela foi proferida. Então, uma coisa interessante do recurso, que a gente vai ver depois ali nas características, né, do recurso, é que o recurso ele faz com que o mesmo processo, o mesmo feito, os mesmos autos se desdobrem numa fase recursal, é o mesmo processo que tramita na primeira instância, ele vai tramitar na segunda instância, aí obviamente com uma outra competência, já que a competência do juiz da primeira instância se esgota, né, no momento em que ele profere a sentença, né? E se houver uma irresignação em relação àquela decisão, em qualquer ponto da decisão, há a possibilidade do recurso dentro de alguns pressupostos, e havendo, né, esse recebimento do recurso, esse processo então se transmuta numa fase recursal, aí já sob a competência de outro órgão jurisdicional, via de regra um órgão jurisdicional mais complexo, um órgão jurisdicional mais qualificado, tá? Os recursos são, então, uma continuidade do exercício da pretensão acusatória ou da resistência defensiva, conforme a titularidade de quem o exerça. Então, se, por exemplo, quem está irresignado com a sentença, quem está irresignado com a decisão é o Ministério Público, esse recurso do Ministério Público é uma continuação do exercício da pretensão acusatória na segunda instância, né? Se quem recorreu foi a defesa, esse processo ele é uma continuação da resistência defensiva exercida pela defesa no primeiro grau e que continuará em grau de recurso, tá? Muitas vezes ambas as partes recorrem, não é nada raro que isso aconteça. Bom, princípios. Tem alguns outros princípios que a gente vai falar no decorrer da apresentação, mas aqui são 4 iniciais importantes, tá? O princípio da fungibilidade, previsto lá no artigo 579, prevê expressamente a possibilidade do conhecimento de um recurso por outro, desde que não haja má-fé. O princípio da fungibilidade é uma exceção à regra da adequação, tá? Então, olha só. É possível que o juiz conheça como apelação um recurso em sentido estrito ou um recurso em sentido estrito no lugar de uma apelação, desde que desde que esteja presente a boa-fé. A boa-fé, de regra, ela vai ficar caracterizada pela regularidade da impetração, né, da interposição, melhor dizendo, do recurso. Então, dentro do prazo, se o indivíduo colocou ali, né, a decisão, colocou o recurso errado, mas no prazo certo, isso demonstra que ele está de boa fé. Tá? O que ele não pode fazer é perder o prazo para o recurso adequado. Daí ele lança a mão de um outro recurso, que o prazo seria um pouco mais elástico, só para dar o famoso migué, né?
e falar que errou, mas que, enfim, né, existe o princípio da fungibilidade. Não, se ele usou outro recurso porque já tinha perdido o prazo para o recurso correto, mas pegou um outro recurso com um prazo mais elástico para tentar dar um drible da vaca aí no juízo de admissibilidade, não, aí não estará configurada a boa-fé, esse recurso acabará não sendo reconhecido, não acabará sendo acolhido. Unirrecorribilidade. Em regra, cada decisão somente pode ser atacada por um único recurso. Tá? É diferente do princípio da adequação, né? Aqui é o da unirrecorribilidade. Então, por exemplo, teve a sentença, da sentença você recorre com apelação. Imagina que, julgada a apelação, você recorre de novo da sentença com recurso sentido estrito. Depois você recorre de novo da sentença com recurso extraordinário. Não, não pode. Você recorreu da sentença com apelação, quando sair o acórdão, do acórdão você recorre de outra maneira, é outro recurso cabível. Né? Então, cada decisão somente comporta um único recurso. Tá? É possível a gente verificar, eventualmente, os embargos de declaração que não são de fato recurso. Né? Então, pode ser que a sentença seja prolatada, você embarga de declaração porque existe uma omissão, uma contradição, uma obscuridade naquela sentença, e você quer que o juiz declare aquela sentença para daí sim analisar se é ou não é o caso de recorrer. Então, os embargos de declaração, que cabem de todas as sentenças, eles não são de fato recursos, tá? Irrecorribilidade das interlocutórias. Tá? O que são interlocutórias? São aquelas decisões, né, durante a tramitação do processo, né, que dão a marcha ao processo e que, em regra, no processo penal, elas são irrecorríveis. Tudo bem? Isso não quer dizer que uma eventual decisão interlocutória ela não possa depois ser reexaminada, mas ela vai ser reexaminada depois do recurso na sentença. Então, por exemplo, na audiência, o juiz tomou uma decisão interlocutória de não permitir a oitiva de uma testemunha, de não conduzir coercitivamente uma testemunha, de manter o acusado algemado durante a audiência. Então, o advogado pede determinada providência ou o promotor pede determinada providência e o juiz nega. Consta em ata. Essa é uma decisão interlocutória, né? Vai constar da ata o pedido, a decisão e as razões. E depois, no momento do recurso da sentença, aquilo pode ser ventilado, aquilo pode ser trazido para aquele recurso, para alegar uma restrição do direito de defesa, uma nulidade, enfim. Tá? Mas as interlocutórias, para que esse processo ele imprima uma marcha mais célere, elas são irrecorríveis. E um outro princípio importante é o princípio da proibição da reformatio impejus, ou a regra do tantum devolutum quantum appellatum. Tá? Quem apelou não pode ter sua situação agravada em virtude do próprio recurso. Tá? O réu não pode ter a sua situação prejudicada em razão do recurso exclusivo da defesa. Então, a defesa, se só a defesa recorre, né, se só a defesa recorre da sentença, o máximo que o tribunal pode fazer para piorar a situação do réu, se a defesa, né, se a defesa apenas recorreu, o máximo que o tribunal pode fazer é manter os termos da denúncia. Né? Então, ele não poderia, de fato, piorar a situação do réu. Só pode piorar a situação do réu se houver recurso da acusação, né, que estaria ali dando continuidade à sua pretensão acusatória. Se o recurso é exclusivo da defesa, o máximo que o tribunal pode fazer é julgar improvido o recurso da defesa e manter a sentença nos seus próprios termos, tá? Nos seus termos originais. Então, quando só a defesa recorre, né, ou melhora a situação ou fica a situação igual. Piorar não pode piorar. Tudo bem? Agora, existe uma exceção a essa regra da proibição da reformatio impejus que ocorre lá nos crimes dolosos contra a vida em relação ao julgamento em plenário do júri. Porque, veja só, se a primeira decisão ela for anulada, né, se houver uma anulação do primeiro julgamento, o que o tribunal pode fazer? Né, quando há um recurso, né, dessa decisão do plenário do júri, o que o tribunal pode fazer? Por conta da soberania dos vereditos, o tribunal não pode reformar a sentença. Né? O máximo que o tribunal pode fazer ali seria submeter o réu a um novo julgamento.
E nesse novo julgamento, pode até ser que lá com o outro conselho de sentença, serão 7 jurados novos, né, que não participaram do primeiro julgamento, pode ser que a situação do réu piore, porque a sentença seja mais gravosa, seja mais dura do que a primeira sentença anulada. E aí nós teremos, infelizmente, uma fixação dessa segunda sentença, já que por conta do princípio da soberania do veredicto, né, esse princípio da soberania do veredicto, ele acaba prevalecendo sobre o princípio da proibição da reformatio impégios. Tudo bem? Esse é o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência, né? Pode até ser que existam críticos disso, mas é o que temos para o almoço nesse momento, tá? Bom, características. Características dos recursos, né? No sentido amplo aí. Então, vamos lá. Então, recursos, né? O recurso ele é um pedido de uma nova decisão judicial, né? O Aury Lopes ele vai chamar isso de juízo sobre juízo, né? No recurso você pede que um outro órgão jurisdicional interceda, né? Analise os fatos para exprimir um novo juízo, uma nova decisão, tá? O recurso é sempre voluntário e voltado à reforma de uma decisão judicial. Aqui está o princípio da voluntariedade dos recursos e depois a gente até vai falar um pouco sobre recurso de ofício, até coloco com um ponto de interrogação, porque para a maioria da doutrina não se trata de recurso quando ele é automático, né? Quando a gente precisa de uma revisão jurisdicional automática sobre uma decisão. Tá? Então, no final das contas, o recurso é um pedido de uma nova decisão judicial. É pedir para que um órgão jurisdicional mais qualificado lance olhos sobre aqueles fatos e analise se há possibilidade de reformar aquela decisão. Tem como pretensão final a obtenção de uma decisão menos gravosa ou mais favorável do que a decisão anterior, né? Se está ruim, diminuir um pouco a ruindade, né? Ou melhorar o que for possível ainda aquela decisão. Todo recurso deve ser previsto em lei, não existe um recurso que não esteja previsto em lei, né? Ele é dirigido, em regra, a outro órgão jurisdicional. A maioria dos recursos demanda a modificação da decisão por outro órgão jurisdicional com posição hierárquica mais elevada ou complexa. Nessa questão de ser dirigido a um outro órgão jurisdicional, nós temos como exceção o recurso em sentido estrito, em que o juiz que prolatou a decisão, ele pode fazer um juízo de revisão da própria sentença, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, lá nos efeitos. Tá? Via de regra, quando você recorre, quem vai reanalisar, quem vai fazer a reanálise dos termos da decisão é um órgão mais complexo, um órgão hierarquicamente superior, né, mais qualificado. Então, se você recorre da decisão do juiz da primeira instância, quem vai fazer a análise dessa decisão, a reanálise dessa decisão, é uma das câmaras do Tribunal de Justiça. Né? Agora, no recurso em sentido estrito, né, você tem esse efeito que devolve para o próprio juiz a possibilidade de rearranjar, de reexaminar a sua decisão. A gente vai ver lá nos efeitos, como eu disse. E o recurso é uma fase do mesmo processo. Essa característica os distingue de ações que tenham por objeto impugnar decisões judiciais, tais como a revisão criminal, o próprio habeas corpus. Habeas corpus, revisão criminal não são recursos, por quê? Porque eles são ações autônomas, né? São ações constitucionais autônomas. Não é que aquele mesmo processo vai continuar em fase recursal. Um HC é um procedimento autônomo, uma revisão criminal é um procedimento totalmente autônomo, né? Fora, paralelo a esse processo. O recurso não, o recurso é o mesmo processo que está ali. Foi para o Tribunal de Justiça, foi para o STJ, foi para o STF, assim por diante. É o mesmo processo. Recurso de ofício, ponto de interrogação, né? Hipóteses nas quais o juiz determina a remessa dos autos ao tribunal para o reexame de sua decisão nos casos de sentença de absolvição sumária no procedimento do júri, concessiva de habeas corpus em primeiro grau e demais hipóteses previstas em lei, tá? Em lei especial. Essa providência não é recurso, mas requisito para a preclusão
ou trânsito em julgado de uma decisão da sentença, tá? Então veja, quando existem nessa questão aqui, né, da absolvição sumária lá do procedimento do júri, que é uma das 4 decisões possíveis na primeira fase do procedimento do júri, o juiz precisa submeter a sua decisão de absolvição sumária a um reexame necessário. Sem esse reexame necessário, não transita em julgado ou não preclui aquela decisão que ele proferiu anteriormente. Então, não se trata necessariamente de um recurso, porque aqui faltaria a característica da voluntariedade, que é a característica dos recursos. Então, a maior parte da doutrina dirá que não existe recurso de ofício, ou pelo menos esse nome está errado, né? Que recurso é quando existe voluntariedade, a pessoa está irresignada com a decisão e ela recorre. Agora, nessas hipóteses, é o próprio juiz quem proferiu a decisão que estaria, né, recorrendo. Isso é impossível, né? Só se ele tiver tiver algum surto psicótico, né? Como assim? Ele dá uma decisão e ele recorre da própria decisão? Então, não é o caso do juiz recorrer da própria decisão. Por isso, a crítica, né? Não se chamar de recurso de ofício, né? O juiz, na realidade, ele sabe, por determinação legal, que quando ele adota determinadas decisões, ele precisa submeter aquela decisão a um reexame necessário. Não necessariamente ele proferiu a decisão, não concordou com a decisão e está recorrendo da própria decisão. É meio ridículo isso, né? Então, por isso que não existe essa terminologia, está equivocada do recurso de ofício. Pressupostos recursais. Vamos lá. Exigências legais para que o recurso seja conhecido. A existência dos pressupostos é antecedente necessário do exame do pedido contido no recurso, tá? Então, são pressupostos primeiro, para que esses recursos sejam conhecidos, né? Conhecidos. É como se a gente estivesse falando de admitir o recurso. É o juízo de admissibilidade, a gente poderia até fazer um paralelo com o juízo de admissibilidade da peça acusatória que a gente viu, né? O juiz rejeitar ou receber. Aqui, quando o juiz recebe, é porque o recurso será conhecido. Quando o juiz rejeita, é porque o recurso não foi conhecido, tá? E isso não se confunde com ser provido ou improvido. Então, se a gente fizer um paralelo, né, a denúncia, quando ela é apresentada, o juiz pode rejeitar ou receber. O recurso, quando é apresentado, ele pode ser conhecido ou não conhecido, né? Então, é o juízo de admissibilidade. Agora, se a denúncia, voltando a esse paralelo, a denúncia foi recebida e esse processo chegou ao final, a pretensão acusatória pode ser procedente ou improcedente, o réu pode ser condenado ou absolvido. O recurso, por outro lado, quando ele é conhecido, aí ele pode ser provido ou improvido. O recurso que é provido é porque ele foi conhecido, ele foi admitido, e daí o provimento quer dizer que as razões foram julgadas providas, né? Foram julgadas corretas pelo órgão que vai estar fazendo a análise desse recurso. Então, olha só. Juízo de admissibilidade é o exame dos pressupostos processuais. Esse exame é realizado em parte no juízo a quo e em parte no tribunal ad quem, né? Então, você direciona esse recurso para o próprio juiz que prolatou a decisão, né? Então, a petição de interposição é direcionada ao próprio juiz que prolatou a decisão e esse juiz começa a fazer a análise, né, de conhecimento ou não conhecimento do recurso, e uma vez conhecido do recurso, ele não entra no mérito, tá? O juiz não entra no mérito, o juiz vai analisar os pressupostos recursais. E uma vez conhecido, o processo sobe ao tribunal, e ali ele pode ser provido ou improvido, tá? Então, presentes os pressupostos recursais, o recurso é conhecido e pode ser provido ou improvido. Ausentes os pressupostos recursais, o recurso não é sequer conhecido, tá? Os pressupostos recursais são os pressupostos processuais e condições da ação nessa fase específica do processo, né? Essa fase recursal. Necessários ao exame do mérito do recurso. Dividem-se entre pressupostos processuais objetivos e pressupostos processuais
subjetivos. Vamos lá para os pressupostos recursais, então, né? Pressupostos recursais objetivos. Vamos lá. Cabimento, adequação, tempestividade, regularidade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Vamos lá, um por um. O que é o cabimento? É a previsão legal. Você só pode manusear recursos que tenham previsão legal. Previsão legal do recurso para a decisão recorrida. Há decisões irrecorríveis, como as interlocutórias que nós falamos, tá? Tais como despachos de mero expediente. Adequação, né? Além de previsto em lei, é necessário que seja adequada a decisão que se deseja impugnar. É óbvio que esse princípio da adequação, né, a regra da adequação, ela é abrandada ou excepcionada pelo princípio da fungibilidade do artigo 579 que nós vimos um pouquinho antes. Tempestividade. Todo recurso possui prazo legal para ser interposto, né? Quando transcorre em branco, né, em albis, o prazo para o recurso, aquela decisão preclui ou transita em julgado aquela decisão. Tá? Os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Tomar cuidado no processo penal, o prazo não começa a correr da juntada do mandado no processo, tá? É da intimação. Intimou, pessoal, houve imprensa, né? Não precisa juntar o mandado do oficial de justiça, já está correndo o prazo. Regularidade formal. O recurso deve ser interposto segundo a forma legal, né, sob pena de não ser sequer conhecido. Na primeira instância, né, é possível que o recurso seja interposto por petição ou por termo, valendo ainda qualquer manifestação de recorrer em se tratando de sentença condenatória. Então, na audiência, por exemplo, quando o juiz condena na audiência de instrução, debate e julgamento, ele pode até perguntar para o réu: o senhor deseja recorrer? O réu pode verbalizar isso: desejo recorrer. O juiz coloca ali na ata, né, que deseja recorrer, pronto, já está interposto o recurso. Não precisa nem se preocupar com o prazo, né? Então pode ser verbal, pode ser por termo nos autos, né? Pode ser uma petição específica de interposição de recurso. Tudo bem? Agora, na segunda instância, quando, por exemplo, há um acórdão proferido e você quer recorrer, realizar um recurso especial, um recurso extraordinário, aí é necessário que você peticione, né? Não dá para você verbalizar isso junto aos tribunais superiores. E inexistência de fato impeditivo ou extintivo, a gente vai ver aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho essa questão da tempestividade. Nós temos algumas súmulas que nos permitem analisar a questão do termo inicial, né? A contagem, o início da contagem para o recurso. A súmula 310 do STF diz: quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, né, na sexta-feira, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Tá? Então, lembrar, começa a correr no dia seguinte, né, o prazo começa a correr no dia seguinte, a intimação não é da juntada do mandado aos autos, tá? Como é no processo civil. No processo penal, não. Agora, veja, se a intimação for na sexta, não começa a correr no sábado. Muito embora no processo penal, né, os prazos eles não se suspendam aos finais de semana. No processo civil, né, mais Nutella, o prazo para no final de semana. Então, o advogado processualista civil, ele tem final de semana, né? Ele tem feriado. O advogado criminalista, não. O advogado criminalista tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no domingo, tem que trabalhar no feriado, porque o prazo dele está correndo. A única exceção é o início do prazo, por conta da súmula 310, né? A súmula 310 diz assim: se você for intimado na sexta, relaxa, então você tem mais 2 dias, porque não vai iniciar a contagem no sábado nem no domingo, vai contar no primeiro dia útil subsequente. Se for segunda-feira, dia útil começa na segunda-feira. Se for dia inútil, né, se for um feriado, aí vai começar no primeiro dia útil subsequente. A súmula 710 do STF diz: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. É isso que eu já estou tagarelando aqui para vocês, né? Cuidado para não perder prazo adotando o mesmo raciocínio do processo civil, porque no processo penal não conta a partir da juntada do mandado, conta a partir da efetiva intimação,
Tudo bem? Tanto intimação pessoal como a intimação pela imprensa oficial. Então, cuidado com as súmulas 310 e 710 do Supremo. Fatos impeditivos ou extintivos, né? Fato impeditivo seria a renúncia, manifestação da vontade de não recorrer. Então, se a pessoa se manifestou no sentido que não vai recorrer, ela não pode mais recorrer. Que é como se a renúncia fosse irrevogável, tá? O Ministério Público não pode renunciar, né, ao recurso. Se o réu renuncia, mas o advogado recorre, prevalece o recurso. Então, existe uma independência entre cliente e advogado no ramo criminal. Tá? Então, na área criminal, se o cliente falar, não, tá bom, né, tá bom, eu estou satisfeito com a sentença, mas o advogado, conhecedor técnico, né, conhecedor jurídico da decisão, fala, não, eu quero apelar, prevalecerá a vontade do advogado, mesmo que o réu não queira apelar. Tá? É diferente, né? Se é óbvio que se o réu quiser apelar e o advogado não quiser apelar, vai prevalecer a vontade do cliente, né? Do réu, evidente. Agora, fatos extintivos, né? A desistência, né? A manifestação de vontade de retirar o recurso já interposto. Então, a diferença da renúncia, a renúncia nem apresentou, renunciou à apresentação, né? A interposição do recurso. E a desistência é quando o recurso já está interposto, né? Já foi interposto o recurso e o indivíduo desiste, né? O Ministério Público não pode desistir, né? O princípio da indisponibilidade da ação penal, tá? Da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal. O Ministério Público, então, não pode desistir, embora eu já tenha visto na prática o Ministério Público desistir, tá? Mas a regra é que não pode desistir. E o segundo fato extintivo é a deserção. Aqui a gente está falando especificamente de ação penal privada, tá? Falta de preparo. Se o querelante deixar de pagar as custas correspondentes ao recurso nos crimes de ação penal privada. Então, veja só, era, por exemplo, um crime de calúnia, é um crime de ação penal privada. A sentença foi uma sentença que contrariou o interesse do querelante, ou seja, absolveu o querelado, tá? Absolveu o indivíduo que teria caluniado, e o querelante quer recorrer. Para o querelante recorrer, ele precisa pagar, né, pagar a taxa de preparo, que é bem salgadinha, inclusive. E se ele não pagar a taxa de preparo, muito embora ele tenha peticionado, né, pelo recurso, mas não tendo recolhido a taxa judiciária correspondente, o recurso será julgado, será reputado deserto, ou seja, esse recurso será extinto. Tá? Então, tanto a desistência como a deserção são hipóteses de extinção do recurso. A deserção, a gente só está falando no caso específico da ação penal privada. Esses são os pressupostos objetivos, portanto, né? Cabimento, adequação, tempestividade, regularidade formal ou procedimental e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Esses são os pressupostos objetivos. Vamos para os pressupostos subjetivos. Interesse e legitimidade. Tá? O interesse deriva da sucumbência. Então, só pode recorrer quem perdeu. Quem ganhou tudo que queria ganhar, não tem porquê, não tem razão para recorrer, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que se o seu cliente foi absolvido, você não possa recorrer. Você pode recorrer. Mesmo no caso de absolvição, pode. Desde que o seu recurso seja para modificar o fundamento da absolvição. Vocês vão lembrar do artigo 386? O artigo 386 traz diferentes fundamentos para a absolvição. Tanto a absolvição calcada na dúvida, como a absolvição calcada na certeza. Então, pensa na hipótese do seu cliente ter sido absolvido, mas absolvido na dúvida. E você deseja modificar aquilo para que seja uma absolvição calcada na certeza. Você pode recorrer? Nessa hipótese, você pode recorrer. Tá? E legitimidade para recorrer. Né? Podem recorrer respeitada a sucumbência, desde que haja um interesse, né? O querelante, o querelado, o acusado e seu defensor, o assistente da acusação, o ofendido, né? Ou sucessores do ofendido e o Ministério Público.
toda essa galerinha que pode recorrer, tá? Querelante, querelado, acusado e defensor, assistente, vítima, sucessores da vítima, MP. Vamos tratar um pouquinho mais da legitimidade. O Ministério Público tem interesse em recorrer em favor do réu. Tá? É possível que o Ministério Público recorra, então se a defesa não recorre, né, mas o Ministério Público observa, principalmente na hipótese do Ministério Público pedir a absolvição e o juiz condenar, e infelizmente esse dispositivo no Código de Processo Penal ainda existe. O juiz pode condenar mesmo quando o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição, né? Então o Ministério Público teria interesse em recorrer em favor do réu. É absurdo, mas ainda está lá. O Ministério Público não tem interesse em apelar de sentença absolutória em ação penal privada, tá? Então, veja, a ação penal privada é um crime, por exemplo, de calúnia, como eu já mencionei um pouco antes, e o juiz absolveu o caluniador, né? Absolveu o acusado de ter caluniado. Quem pode recorrer? Só o querelante. O Ministério Público não pode recorrer. A defesa pode recorrer da sentença absolutória para mudar a fundamentação desde que haja repercussão. Na alteração é aquilo que eu falei. Olha, eu posso recorrer a defesa pode recorrer da decisão absolutória? Pode, se for para mudar a fundamentação da absolvição, principalmente se for para mudar a fundamentação da absolvição, da dúvida para a certeza, né, da absolvição. Assistente da acusação. Ele pode recorrer da decisão de impronúncia, da absolvição, em primeiro e segundo grau, e da decisão que decreta a extinção da punibilidade. Tá? Basicamente, ele tem um recurso amplo, que é uma legitimidade recursal ampla. Tem algumas súmulas, tá? Súmula 208 do STF. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. No habeas corpus não dá. Súmula 210 agora me pegou, acho que é 210, tá? 2010 é 210, não é 201, é 210, tá? Não é 2010. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º, e 598 do Código de Processo Penal, que são algumas decisões ali no plenário do júri. Essa questão aqui é de decisões no plenário do júri. E súmula 448 do STF, o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Tá? Então, o assistente da acusação, ele pode recorrer? Pode. Né? Se o Ministério Público não recorrer, começa o prazo para o assistente da acusação recorrer. Basicamente como a ação penal privada subsidiária da pública, né? Que nós já estudamos. Bom, o Ministério Público ele tem legitimidade recursal na ação penal privada? Uma parte disso a gente já viu, né? Na sentença absolutória, o Ministério Público não pode recorrer, né? Ainda que o querelante não tenha recorrido, o Ministério Público não pode recorrer. Tá? Então, lá na calúnia, o juiz absolveu o caluniador, o Ministério Público não pode recorrer, só o querelante poderia. Agora, se a sentença for condenatória, né, na ação penal privada, o juiz condenou o caluniador, o Ministério Público pode recorrer para aumentar a pena quando ele entender que há um defeito jurídico na sentença, né? Faltou uma causa de aumento de pena, uma qualificadora, o juiz não considerou circunstâncias judiciais, agravantes genéricas, aí o promotor pode recorrer como custos legis, como fiscal da lei. Tá? Então, o Ministério Público não pode recorrer na ação penal privada se a sentença foi absolutória, mas pode recorrer para aumentar a pena se a sentença foi condenatória. Tudo bem? Então, aqui nós finalizamos a questão dos pressupostos recursais. Temos 2 minutos, eu não vou nem entrar em efeitos agora, vai ficar bem curtinho o segundo bloco, tá? Bem curtinho mesmo, mas eu vou parar por aqui. Para a gente converter esse vídeo, sobe o vídeo, a gente conversa um pouquinho ali no Zap, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para cá só para finalizar esses 2 detalhes, vamos falar de efeitos e classificação, não vai dar no máximo 10 minutos, 10, 15 minutos. Fechou? Alguma dúvida que vocês já queiram tirar por aqui?
Sim ou não? Não? Então vamos que vamos finalizar. Vamos para o Zap, até daqui a pouco a gente volta no Zoom.